Boa noite a todos, a paz do Senhor. Eu sou Jo Crispim, tenho a missão de trazer uma palavra para as irmãs e para todos que aqui estão. É um prazer muito grande estar aqui. E o tema do que eu vou falar é mulher controlada pelo Espírito. É fácil, irmãs? Hoje em dia? Não, não é fácil. A passagem que me passaram para eu ler para vocês está em Provérbios 16, 32. Posso ler? Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, está falando aqui de um espírito de mansidão e de como se fosse um guerreiro, né? E eu peguei a palavra longânimo e fui buscar o significado, quer dizer tardio em irar-se, então, para a gente quer dizer mansidão, paciência, ser paciente, né? Então, trazendo essa palavra para os dias atuais, como é que nós devemos proceder para termos uma vida mais espiritual? Eu fiz 2 colocações. A primeira colocação podem sentar, pessoal. Definição do alvo para a minha vida. Por que nós estamos aqui, numa noite de quinta, na igreja? É porque nós temos algo que é de nosso interesse. Concordam? Amém? E lá em Filipenses 3,14 diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, se estamos aqui dentro de uma igreja cristã, nós temos que desenvolver atitudes, aspectos que nos façam parecer com quem? Com Jesus Cristo, com o nosso Deus. Então, é fácil isso? Falando parece, né? Parece que é fácil, mas não é. Ainda mais nos dias de hoje e principalmente para nós mulheres. Por que eu estou falando que é muito difícil para a mulher? Porque a mulher ela tem diversos papéis, né? Nós temos muitas responsabilidades, os homens também. Mas nós sempre tivemos um pouco mais. Um outro aspecto que eu quero trazer, mas quero falar também de um exemplo na minha vida. Quando a gente fala de alvo, no nosso caso aqui é Cristo. Quando eu resolvi fazer psicologia, eu tomei isso para mim como um alvo, ok? Foi fácil? Não foi. Por quê? O principal motivo que eu encontrei na faculdade de psicologia, que inclusive era uma faculdade aqui atrás do Colégio Pedro II. Era uma faculdade que se chamava FAUP, Faculdade de Humanidades Pedro II. Foi fundada para os alunos do Colégio Pedro II. Foi lá que eu conheci o meu marido, fomos colegas de turma. E lá eu me formei. Só que quando a gente vai buscar uma faculdade onde você não busca ciências exatas, né? Matemática, engenharia, você acha que não vai ter matemática. Então fique tranquilo. Eu detesto, eu sempre tive pavor de matemática. E aí, num determinado dia, eu lá toda feliz estudando a história da psicologia, teorias da personalidade, de repente aparece a matéria estatística, psicometria. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer comigo? Fiquei desesperada, claro. A primeira nota não foi boa. Então já comecei naquele processo. Tá rindo, né? Comecei naquele processo de querer voltar atrás. E agora? E agora o que eu vou fazer? Porque eu odeio matemática. E aí, trabalhando as minhas dificuldades, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar meu jeito, me virar nos 30, né? E depois eu consegui uma bolsa de estágio, fui estudar à noite, complicou mais ainda. Eu era telefonista, irmãs. Imaginem há quanto tempo isso lá atrás. E o que aconteceu? Eu tinha noite que para eu fazer a prova, eu conhecia a professora me conhecia porque eu era telefonista, né? Eu ficava no telefone de manhã, foram 2 anos assim. E depois eu consegui um estágio na parte da tarde e à noite eu voltava para a faculdade. E na hora da prova de psicometria,
ou estatística, eu passava tão mal, irmãs, que eu ia pro banheiro, eu vomitava. Eu tinha tanto nervoso, tanta ânsia, tanta ansiedade, tanto pavor, que eu passava mal. Mas eu conseguia vencer. Por quê? Por que eu estou fazendo essa analogia com a palavra alvo? Porque o meu alvo era a psicologia. Então, tem muitas jovens aqui também que devem estar passando por algum momento na faculdade, encontrando aquela matéria que parece que se torna uma barreira. Persista, não desista. O que eu fiz? Estudei, procurei os meus colegas para me ajudar, para me ensinar, e eu consegui me formar para a honra e glória do Senhor. Então, nós vimos o provérbio 16:32 falando do longânimo, e nós estamos aqui tentando juntas entender que nós devemos ter, já que o nosso alvo é Cristo, desenvolver mansidão, correto? Passei pelas dificuldades e superei. Outra questão que eu coloquei foi o segundo item. Estabelecer pilares para sermos mais controladas pelo Espírito de Deus. E com base em quê? Eu peguei Lucas 10:39, que todos sabem que é aquela passagem de Marta e Maria. Eu peguei a frase referente a Maria. Maria, então é Lucas 10:39. Maria, a sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou o quê? Ouvindo o que ele ensinava. Então, se nós queremos ter o Espírito de Deus na nossa vida, nós queremos ter Cristo como alvo, nós temos que estabelecer pilares. E aí, quais são esses pilares? Eu coloquei 6 pilares, hoje eu resolvi colocar até mais um. Primeiro pilar, para que a gente possa se desenvolver na nossa vida espiritual com Deus. Conhecendo a palavra de Deus. Se eu estou aqui, se eu estou na igreja buscando ter uma identidade de Cristo, a gente tem que ler. Nós precisamos ler. Aqui na igreja a gente recebe a palavra, ler em casa também. Eu tive um prazer muito grande de participar do curso Mulher Única. Eu creio que eu estou aqui também por conta dessa transformação que eu senti na minha vida, né? Da importância de ver os nossos diferentes papéis, a nossa essência. Nós somos únicas e Deus sim nos valoriza. Nós precisamos ter a nossa essência. Então, o primeiro pilar que eu vou falar para vocês diz respeito ao conhecer a palavra de Deus, né? Então, a repetição, ela produz mais aprendizado, a gente vai, aos poucos, nós vamos aprendendo aqui dentro da igreja, em casa, com filhos, ou morando sozinha, lendo a palavra, ou com alguém, com a mãe, morando com a mãe, não importa. Vai buscando mais a palavra, fazendo cursos paralelos, mas buscando alimentar a sua mente, porque o conhecimento ele traz sabedoria. E sabedoria é um pilar fundamental para a gente, né? Outra questão, orando. Orando é fundamental. Para orar também eu preciso conhecer. A palavra oração, ela é um verbo, é o orar, mas ação. Então eu tenho que buscar estar diante de Deus, colocando as nossas dores e também as nossas alegrias. Vocês já repararam que tem muita gente que muitas vezes vai buscar a Deus nos momentos de tristeza, de angústia, de dor. Mas quando estamos alegres, também é bom compartilhar com Deus a nossa alegria, as nossas dores. Ele sabe de tudo, mas Ele quer escutar. E quando a gente fala com Deus, é um aspecto até interessante, porque desenvolvendo esse estudo, eu percebi que a neurociência, que é uma parte da neurologia que tem buscado desenvolver vários aspectos da vida humana,
Inclusive, várias profissões agora se apoderaram do neuro, né? Neuropsiquiatra, neuropsicopedagogo, neuropsicólogo. Inclusive, agora tem também neuroteólogo, neuroteologia, né? Que busca compreender essa relação entre cérebro e mente nas diversas atividades religiosas. E a neurociência, eles descobriram algo que nós já sabemos. Sendo que os cientistas de vários países verificaram que o poder da oração na vida de um ser humano é algo extremamente positivo. Por quê? Porque ele produz muita atividade nessa região que nós falamos que é testa, mas se chama região pré-frontal. Então, já foi verificado cientificamente a grande transformação que existe nessa parte da nossa mente quando a gente ora. Então, como é que eu posso dizer? Há uma atividade neuronal muito positiva. Produz bons hormônios. Olha que maravilha. Tudo isso nós já sabemos, né? Porque nós oramos e a gente sente uma sensação muito boa, muito próxima quando a gente ora com o coração cheio, né? Com o coração transbordando de alegria. E mesmo quando a gente está triste e derrama nossas dores perante Deus, a gente se sente aliviado, não é verdade? A gente se sente mais tranquilo. Parece uma catarse. Na psicologia a gente chama de catarse. E orar nos conecta com Deus. É uma forma de comunicarmos, de estarmos diante do nosso Criador para agradecer, para louvar, para buscar, para tudo. Então a oração é uma ferramenta poderosa para nos deixar desenvolver, né, nosso lado espiritual, nos conectar com Deus e nos ajudar na nossa rotina. Terceiro item, jejuando. Porque há momentos em nossas vidas que são tão difíceis, mas tão difíceis, que nós devemos sempre que possível jejuar, mas existem batalhas que parece que a gente não consegue nem falar. Então busquem jejuar. O jejum também é uma forma de nos alimentar espiritualmente. Desde a pandemia que eu parei de trabalhar para eu ficar em casa cuidando do meu filho. E eu tive muitos momentos difíceis, e quem aqui não teve um momento difícil na pandemia? Então, em alguns momentos, parecia que eu ia para o fundo do poço. Mas o poço, eu vou dizer aqui para todos, irmãos, irmãs e irmãos, a gente pode passar pelo poço, mas não pode ficar lá. Há pessoas que parece até que gostam. Nossa, eu estou nesse momento, eu não saio, fica falando daquilo, falando. Então, uma lição que eu quero deixar para vocês. Quando a gente passa por um momento difícil, que às vezes é até difícil a gente orar, buscar a Deus, calma. Mantenham a calma. E pensem, isso vai passar. Esse momento difícil vai passar. Eu levei 10 anos para realizar a minha maternidade. 10 anos. Buscando tratamentos, fazendo isso, fazendo aquilo. 10 anos depois eu realizei minha maternidade. Meus problemas foram resolvidos? Agora eu me tornei mãe, estou ótima, estou super feliz. Beleza. Não, irmãos, porque os problemas eles surgem, desaparecem e aí vem outros problemas, né? Então, é como se fosse uma roda gigante. De repente a gente está aqui, aí vai lá para cima e aí a vida tem esse movimento. E foi muito difícil para mim, porque quando eu orava querendo, lá pelo meu 4º ano de casamento, 6º ano, falava, meu Deus do céu, não é possível. Eu não estou te pedindo um apartamento na Vieira Solto, eu não estou te pedindo uma viagem a Paris, eu quero um filho, dá-me um filho. E nada. E o tempo passava e eu vendo as minhas amigas com seus filhos e eu querendo, mas chegou meu dia. E eu fiquei muito feliz, e eu sou feliz. Os problemas acabaram? Não. Vieram outros maiores. Mas a gente consegue sobreviver, sabe por quê? Porque isso passa.
Durante a pandemia, eu tive apoio de uma pessoa muito especial aqui nessa igreja. Essa igreja tem um lugar no meu coração, assim, maravilhoso, porque no momento mais difícil da minha vida, tinha uma voz aqui nessa igreja que eu podia contar com essa pessoa. E eu sou muito grata a ela, porque ela me ajudou muito a passar pelo poço. E eu saí do poço. E aí eu mudei o meu modo de pensar. Isso aqui não é lugar para mim. Poço não é lugar para cristão. Não é para ninguém, aliás. Para ninguém. Mas quando a gente tem a Cristo, a gente sai daquela situação, começa a respirar. Ufa, consegui sair desse lugar. E é só isso? Não. Tem que gerar aprendizado. Não é possível. Eu passei por esse vale de lágrimas. Eu tenho que ter isso na minha vida como um aprendizado. E é isso que eu quero transmitir também para vocês. Encorajamento. Estão tendo um problema, seja em qual âmbito for, não fuja. Tente resolver. Ok? Então, eu consegui ver com vocês alguns pilares. Conhecendo a palavra, orando, jejuando. Tem uma outra forma também que nos ajuda muito a desenvolver a nossa vida espiritual, que é através do louvor. Ai, que maravilha! O louvor nos sustenta, nos liberta, aquela sensação maravilhosa de você estar em casa, escutar um louvor, estando alegre, triste, seja como for. Que isso faça parte da nossa vida. Tem dia que eu tenho sentido muita alegria ultimamente. E aí, às vezes, quando eu acordo, já acordo com louvor, e eu acordo assim, nossa, que bênção. Acordei com louvor na cabeça, que maravilha, isso é uma bênção. E tem um louvor da Cassiane, que é aquele louvor, simplesmente louve, independente da situação, não importa, louve ao Senhor. Está triste, está chorando, está feliz, está estudando, infelizmente está passando por uma situação de desemprego, louve. Isso passa. A gente precisa ter a nossa fé renovada. Então, um dos pilares para que nós possamos nos desenvolver espiritualmente e nos manter, é através do louvor. O louvor, ele é algo maravilhoso e é muito bom. Louvar a Deus. É um compromisso, é uma forma de você adorar e buscar santificação. Uma outra questão que também é extremamente importante é o autocuidado. Nós, mulheres, e todos que estão aqui, nós conseguimos ficar, assim, como é que eu posso dizer? Exatamente naquele clima de uma vida espiritual, quando nós estamos, por exemplo, aqui devem ter irmãs que devem ter diabetes, hipertensão arterial, algum problema. Se cuida, não se cuida, sabe que tem um problema e não se cuida, vai passar mal. Vai conseguir ficar bem? Espiritualmente tem gente que até consegue, mas se você tem um problema de saúde e você não cuida, você está sendo negligente com você. Nós temos que cuidar do nosso corpo físico, nossa saúde física e mental também. Porque para eu manter meu espírito tranquilo, eu também preciso estar saudável. Por exemplo, eu sou hipertensa, então eu tomo remédio de manhã. E às 15 horas, se eu passar de 15 horas, se eu estiver no ambiente, por exemplo, sábado fomos no aniversário e eu esqueci. Estava tão bom que eu esqueci da medicação. Cheguei em casa umas 6 e poucas, chegamos em casa e aí eu tô de boa, daqui a pouco vem aquela dor de cabeça forte. Aquela dor de cabeça foi ficando forte. Aí meu Deus do céu, lembrei. Eu esqueci de tomar o remédio. Então são pequenas coisas na nossa rotina que muitas vezes a gente fica pensando, nossa, por que eu estou assim? Por que eu estou desse jeito? Não consigo me conectar com Deus. Autocuidado. Autocuidado é muito importante, como um todo, não somente para a questão espiritual. Nós somos mente, alma e espírito. A gente tem que se alimentar, a gente tem que se cuidar
para estarmos aqui também, porque se estivermos passando mal, a gente não vai estar aqui. Então, caminhada é algo bom. Quando eu falo de autocuidado, eu não estou falando de questões de aparência, não é isso. É autocuidado mesmo, é se cuidar, tá? Uma questão que para nós mulheres é muito forte. Pós-menopausa. Tira a gente do sério, não é? E aí? Vocês sentem diferença? A impulsividade, se a gente não se controlar, a gente voa no pescoço do marido, às vezes, né? Porque a gente fica com muita irritabilidade. Às vezes as mulheres ficam chorando à toa e os homens, mas meu Deus do céu, porque a minha mulher chora tanto? Será que ela está com depressão? Será que essa mulher tanto reclama? Não é possível. Gente, calma. Tentem parar e pensar. Qual é o momento que a sua esposa está vivendo? É menopausa? É o climatério, né? Que é o pós-menopausa? É esse momento? Tenha paciência com ela. Mulheres, nem tudo é depressão. Nem tudo é depressão, que muita gente se autodiagnostica, né? O Dr. Google agora resolve tudo. Não é assim, nós precisamos respeitar o nosso tempo. Então, nós temos umas fases, né? Importantes na vida da mulher. A menarca, a maternidade e a menopausa. Pós-menopausa, mexe muito com a nossa estrutura. Quando causa prejuízo, está muito irritada, está muito acentuado, procura um médico. Qual é o problema? Faça um check-up. Se cuide. Ok, irmãs? Sexto pilar, resiliência. Nossa, que palavra difícil, né? Porque parece que quando as coisas estão indo bem, ótimo, é muito fácil estar no espírito. É uma bênção. Está tudo tranquilo. E quando vem o problema? E quando vem uma situação que a gente não estava esperando? Pode ser no casamento, pode ser com filhos, pode ser com algum familiar, né? Algum parente. Pode ser um desemprego. Pode ser um luto. E estávamos preparados? Não. Há momentos na vida que são tão difíceis que a gente para e pensa, meu Deus, da onde eu vou tirar tantas forças para eu me manter sã, me manter conectada com Deus? Mais uma vez, calma, isso vai passar. Não se apresse, não faça tudo por conta própria. Calma, tenham paciência, tenham mansidão, longanimidade. Não fiquem tristes. Tentem compreender aquela adversidade, né? Aquela situação e tentar resolver. Ficar remoendo pelos cantos não vai adiantar. Claro que há questões, por exemplo, que como o luto, é uma situação muito difícil. Cada um tem uma forma de viver, cada um tem um tempo. Um outro aspecto que eu coloquei para falar com vocês, que eu não tinha colocado, mas eu achei interessante falar, que é muito importante para a gente desenvolver na nossa vida espiritual, em qualquer lugar. Afeto nas relações. Ok? Entenderam? Afeto nas relações. Mas por que eu vou falar disso? Por que isso tem a ver? Porque é importante a gente ter laços de afetuosidade com as pessoas que moram conosco, com quem nos trata, com quem a gente lida, e principalmente com os filhos. Muitas vezes a gente acaba ficando distante. Os relacionamentos hoje estão muito superficiais. Então o afeto é algo importante. Às vezes é difícil um pai chegar para o filho e dar um abraço e dizer, eu te amo. O mesmo acontece com as mulheres. Eu vi, no final do ano passado, uma apresentadora de um telejornal, ela é famosa, e ela viu no Instagram ela falando o seguinte, pedindo para as pessoas, quem tem suas mães, digam para ela que a amam. Porque ela não conseguia fazer isso com a mãe dela, e a mãe dela se foi. E ela não conseguiu fazer isso, porque a mãe dela também não conseguia fazer isso com ela. Então o afeto é algo que é muito bom, que nos aproxima.
E nós precisamos estar bem conectados uns com os outros para que a gente possa ter uma união entre nós e com Cristo. Então, nós falamos dos 7 pilares. Conhecendo a palavra, orando, jejuando, louvando, o autocuidado, a resiliência, o afeto nas relações. Mas agora eu vou falar com vocês das situações que podem interferir nesse propósito de nós estarmos conectadas com Deus. O que será que pode atrapalhar o nosso relacionamento com Deus? Tem uma palavra que resume bastante os dias atuais. Alguém vai tentar... Sim, vou falar também. Mas é uma palavra que tem mexido muito com a mulher nos dias atuais. Ansiedade. Que, aliás, irmãs, é dos dias atuais, porque quando a gente estuda a palavra e vê lá em Lucas, aquela parte de Marta e Maria, eu fico imaginando, eu fico pensando, irmãs, como seria aquela passagem? Porque Jesus chegou na casa de Marta com os discípulos. Ela recebeu e foi lá fazer as atividades domésticas. E está lá Marta fazendo as coisas, e de repente ela chega para Jesus, e Maria lá sentada, né? Aí ela, Jesus, já lavei a louça, já varri a casa, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Por favor, pede para ela me ajudar, por gentileza. Eu estou fazendo tudo sozinha. Olha só como ela está. Aí Jesus olhou para ela. Ela está fazendo o certo. Você está muito agitada. Você está muito ansiosa. Entendem o que eu estou falando? As distrações do mundo muitas vezes tiram a nossa paz e aí a ansiedade ela entra na nossa vida e a gente não consegue viver o hoje. A gente acaba vivendo coisas que vão acontecer e que talvez nem aconteçam. Não temos o domínio sobre o amanhã. Talvez a gente durma e não acorde mais. Então, para que essa ansiedade? É difícil? É muito difícil. Tem que ser trabalhado, sim. E como essas questões da ansiedade, em que aspectos também, em que outros aspectos além da ansiedade podem afetar nossas vidas? Questões conjugais podem atrapalhar nossa vida espiritual, sim ou não? Sim ou não? Sim. Muitas vezes roubam a nossa paz. Mas sabe por quê? Porque nós permitimos. Porque muitas vezes nós não nos damos conta de situações que nós vivemos no dia a dia, né? Na conjugalidade, que são os papéis de marido e mulher, e na parentalidade, que são os nossos papéis como pais, pai e mãe. Então, às vezes, há uma confusão na casa. O casal não consegue estar bem, consequentemente também não vai exercer bem a parentalidade, a sua maternidade, a paternidade. E o que acontece? Muitas vezes um se sobrepõe ao outro. Eu foco demais na maternidade e o meu marido fica de lado. A gente não fica com foco, a gente perde um pouco do foco. Claro que quando nos tornamos mães, no primeiro ano principalmente, nós temos um olhar mais focado no bebê, claro. Mas muitas vezes os homens não entendem. E também, muitas vezes, esse foco na maternidade, ele se sobrepõe às vezes a vida inteira. A mulher fica com foco no filho, na filha, se preocupando com o que come, com o que veste, e esquecem dos seus outros papéis. Então, o exercício da parentalidade, ele deve ser muito bem exercido. Agora é muito difícil, é claro, né? Nos dias de hoje, em que nós temos tantas coisas competindo com a nossa autoridade, digamos. Você fala com seu filho que você não quer que ele assista determinado programa e daqui a pouco, quando você vê, você está ali assistindo também. Então, a questão de autoridade é a parentalidade, é aí. Porque quando o filho consegue enxergar o casal, pai e mãe, exercendo suas funções, ele vai saber que ele tem que respeitar. E muitas vezes há muitos problemas nos casamentos
Eu bem entendo disso. É muito complicado mesmo. Eu tenho filho na adolescência. Então, muitas vezes, nós mulheres queremos tomar a frente de muitos assuntos nos quais o marido muitas vezes quer exercer a paternidade e a mulher vai e diz: não, pode deixar que eu faço, não, eu resolvo. Não façam isso. Deixem o homem agir. Esse curso Mulher Única foi muito bom. Porque nós temos que ter em mente esses espaços bem definidos, conjugal e parental. Isso é importante não só para o casal, como para os filhos também, para que eles vejam esses níveis hierárquicos dentro de casa. Então, muitas vezes, nós temos questões dentro do nosso lar que nós provocamos. Nós acabamos deixando acontecer. Querem ver uma situação que é muito comum acontecer nos dias com relação aos filhos? Adolescência. Muita gente acha que a adolescência é o quê? A aborrecência. Esqueçam essa palavra para quem tem filhos pequenos e para quem tem filhos adolescentes. Já está mais que comprovado que os adolescentes, na verdade, nesse período da adolescência, há uma renovação neuronal. Então, o cérebro do adolescente, ele está ótimo, ele está fértil para receber novos aprendizados. E muitas vezes a gente esquece disso, fica naquele automático. Ah, meu filho é aborrecente, meu filho faz isso. Essa semana eu fui num local com meu filho, ele foi chamado para fazer um teste para menor aprendiz. Ele fez. Mas eu percebi o quanto ele ainda precisa amadurecer para ele chegar a conseguir um cargo de menor aprendiz. Ele tem que fazer cursos. E muitas vezes a gente acha assim, o nosso filho, o nosso adolescente, ele é preguiçoso, é isso, aquilo. Vamos dar funções para eles? Vamos colocá-los, vamos prepará-los. Porque muitas vezes eles ficam com tédio, porque não tem muitas vezes o que fazer. E é importante a gente pensar que o nosso filho, ele está passando por um processo que é difícil para ele também. Mas nós precisamos ver que esse período é um período de grandes oportunidades e que não é para eles roubarem a nossa paz. Não deixar que eles sejam o gatilho, né? Muitas vezes. Então, não ficar assim, transferindo, né? Jogando para o outro uma responsabilidade que é nossa. Existem casos, por exemplo, de mães que muitas vezes falam assim, meu filho não sai do quarto. Minha filha não quer mais sair do quarto. E aí, eu pergunto, como é esse quarto? Tem ar-condicionado? Televisão? Tem celular? Precisa de mais alguma coisa? Aí, às vezes, as mães falam, nossa, não estou dizendo que é para tirar, mas será que isso é exatamente saudável? Um computador dentro do quarto de um adolescente? Com porta fechada, muitas vezes? Lá em casa, o quarto do nosso filho, nós trocamos ano passado a fechadura e nós falamos, você não tem chave. Só vai ter chave do seu quarto quando você for adulto. Tem muitos psicólogos que falam que adolescente tem que ter privacidade. Particularmente, eu não concordo. Privacidade no banheiro. Adolescente com privacidade? Chave no quarto? Não. Não tem nada demais. Se vocês querem, desde que você conheçam os filhos de vocês. E por exemplo, deu hora de dormir? Celular na mão dos pais, controle da TV na mão dos pais. Então, são essas responsabilidades que são importantes a gente incorporar, porque muitas vezes a gente reclama de coisas que nós acabamos contribuindo para que determinado comportamento aconteça. Não estou julgando pais que fazem isso, mas tenho a noção de que o adolescente, ele não tem noção das coisas. Se ele pode muitas vezes passar a noite inteira ali no celular, na televisão. Então, pequenas mudanças de hábito provocam grandes mudanças.
Pequenos hábitos, quando são modificados, produzem mudanças importantes na qualidade de vida do casal, daquela família. Outra questão também que é importante, que podem muitas vezes nos afastar ou nos aproximar, é o sofrimento. Sofrimento, muitas vezes enfermidades. Há pessoas que não conhecem a Deus e às vezes, quando estão enfermas, elas se voltam para Deus. Mas muitas vezes quem já conhece a Deus, às vezes acaba ficando até chateado com Deus. Por que eu estou passando por isso? O que eu fiz para merecer? Meu marido trabalha há 27 anos num hospital de oncologia, então ele já viu de muitas coisas. Então ele já viu situações onde ele chegava no leito e ele já viu pacientes consolando os familiares. E dentro do consultório também, quando ele atende familiares, há muitas vezes pacientes que estão ali, a família vai visitar querendo levar um conforto, e na verdade é a família que recebe o conforto, porque aquele paciente, ele está tranquilo, ele sabe da enfermidade, do grau da enfermidade, da dor, do sofrimento dele, mas ele não está desesperado, e às vezes a família está. Então às vezes os sofrimentos diversos podem fazer com que a gente se desvirtue também do nosso caminho com Deus. Podem ser outras formas também. Desemprego. Desemprego também pode fazer com que a gente fique pensando, poxa, por que comigo? Será que também, às vezes, a pessoa não contribuiu? Então, qual é a parte que me cabe? Então, alimentar o espírito não é somente vir à igreja, não é somente ler a palavra, é muito mais do que isso. É ficar atento também àquilo que pode nos tirar, que pode tirar a nossa paz. Eu falei do desemprego, agora eu vou falar do trabalho, porque também, ao contrário, há também pessoas que trabalham e muitas vezes o trabalho faz com que a pessoa às vezes fique distante, porque a pessoa às vezes fica tão desejosa de uma promoção, de um salário melhor, e também não tem nada de errado contra isso, mas tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Amém? Então essa falta de equilíbrio, o workaholic que falam, né? Aquele que sai do trabalho, que é a última a apagar a luz. Quantas vezes quando eu trabalhava, eu saía para trabalhar, meu filho estava dormindo. E quando eu chegava, meu filho estava dormindo, eu só tinha tempo de dar um beijinho nele. Era tudo muito corrido. Então, são questões de prioridades na nossa vida. Então, há momentos que nós temos que saber que o nosso trabalho é importante, mas ele não é tudo. Nossa família não pode ficar em segundo plano. É muito importante que nós tenhamos isso em mente, porque o trabalho ele deve ser fonte de alegria, mas ele não pode ser a prioridade em nossa vida. Amém? Por último, tem um outro item que eu tenho certeza, que ultimamente tem afastado muitas pessoas da presença de Deus. Inclusive, há pessoas que perdem até as vidas por conta disso. Alguém sabe do que eu estou falando? O uso de quê? De quê? Celular. Só o celular? Então, o tema é uso de telas. Uma das coisas que podem interferir no nosso processo, na busca pela comunhão com Deus, é o uso do celular. É o uso das telas. É o uso ou é o abuso? É o abuso. É o uso indevido, porque ele pode ser bênção ou pode ser maldição. Eu tinha um certo receio, irmãs, de estudar em casa, fazer aqueles cursos online. Eu tinha um certo preconceito. Estou abrindo meu coração. E em janeiro do ano passado eu fiz uma inscrição num curso de psicologia, uma atualização, e eu fiquei 1 ano. E era online, só que tinha encontros, eram 2 encontros ao vivo por mês, pela plataforma Zoom. E eu achei maravilhoso. Eu consegui me adaptar. Então a vida, ela toma rumos, né? A tecnologia produz formas diferentes de ensino.
E você consegue ajustar o seu estudo dentro da sua casa, no momento adequado. Claro que eu gosto muito mais do presencial. Mas eu terminei o curso, a certificação, gostei muito. E eu falo aqui com as irmãs, se tem irmã aqui, alguém, ou irmão que tem o desejo de voltar a estudar, mas se de repente não quer estar presencialmente, busque na internet. Eu falei do uso de telas, ele pode ser um malefício, só se a gente quiser. Se nós quisermos que sejam bons, serão maravilhosos. E quando é que um celular pode atrapalhar a nossa vida conjugal? Quando a gente se permite. Por exemplo, eu ficava olhando muito o celular do meu marido. Hoje, quando eu penso o tempo que eu perdi fazendo isso, não vale a pena. Nós temos que olhar para aquilo que é o nosso alvo. Então, o nosso alvo é a nossa família. O nosso marido tem que ser alguém que você confia ou não confia. Dos filhos também, ficar toda hora olhando o celular do filho. Isso irrita também. Mas não é aquilo que eu falei. A gente tem que dar liberdade para o filho conforme a idade. Liberdade com responsabilidade. Então, o uso de telas, ele tem trazido muitos malefícios para os seres humanos. Os pediatras falam muito de crianças que ainda são bebês que não deveriam estar usando, tendo acesso a telas de celular. E a gente vê bebês, crianças pequenas com um celularzinho andando para lá e para cá. Ainda não estão preparadas para isso. Tudo tem seu tempo. Então, o que eu quero dizer? É que o celular, ele é algo que rouba a paz. Mas, eu vou ressaltar, só rouba a paz se nós permitirmos. Então, não dê vazão àquilo que não vai ser bom. Dê responsabilidade para o seu filho usar o celular, mas... por exemplo, no caso dos adolescentes, crianças, claro, tem que ter senha. Onde já se viu pai e mãe não ter acesso ao celular do filho adolescente? Não, porque eu tenho que dar, a privacidade. Não existe isso. Vocês são responsáveis pelos seus filhos, crianças ou adolescentes, pelo que eles veem nas telas, seja no celular, seja no Netflix, seja no Xbox. A responsabilidade dos pais. Então, muitas coisas geram distanciamento. Existem pais hoje que estão dentro de casa com seus filhos a essa hora. Só que não. Sabe por quê? Porque estão no celular. Hoje eu vi uma imagem muito triste no Instagram. Um teste que fizeram com uma mãe e um bebê. O teste era o seguinte, a mãe ficou de frente para o bebê devia ter em torno de 5, 6 meses. E a criança chamando a atenção da mãe, e a mãe não mudou a expressão facial. Ela ficou com aquele rosto sério. E o bebê começou a fazer aquela linguagem que a gente chama de manhês. Ele balbuciando, tentando chamar a atenção da mãe. E a mãe não deu nenhuma resposta. E aí a criança começou a fazer gestos. E a mãe não respondia, e a criança começou a se desregular. Aquilo me dá até uma peninha, mas me dá uma tristeza. Mas o teste que fizeram foi para mostrar a importância dessa conexão da criança, do bebê com a mãe. Foi um teste. A mãe acolheu a criança, porque a criança começou a chorar. Porque ela buscou conexão, buscou um apego e não encontrou. Mas logo em seguida a mãe forneceu. Mas hoje nós vemos muitas mães, às vezes até na rua nós vemos isso. A criança está ali, mãe, e até na rua os pais, eu vejo muitas vezes os pais com crianças na rua e com a cara no celular. Gente, em que mundo nós estamos vivendo? Pais dentro de casa que não estão acompanhando o que os seus filhos estão vendo. Mesmo quando nós, por exemplo, eu não gosto de computador no quarto. O filho não tem que ter computador no quarto. Botar na sala, num local visível, para que os pais possam acompanhar o que o filho está vendo. Mas
tudo com responsabilidade. Não deixe exceder nessa questão do uso de telas. Netflix é uma plataforma que é interessante. Pode não ser interessante, depende do que você está vendo. Edifica a sua vida, tem documentários maravilhosos. Eu gosto de filmes. Mas tem coisas que não convêm. Então, quando você coloca um computador na sala, você está, de uma certa forma, você consegue inibir o comportamento do seu filho, se ele estiver vendo alguma coisa errada. E mesmo assim, tem ambientes externos que você não tem como controlar. Mas aquilo que cabe a nós como pais é importante, porque são formas que você tem de inibir comportamento ruim e gerar problemas conjugais, parentais, nos relacionamentos com os filhos, acaba gerando um distanciamento, gera pouco afeto, ficam sem conexão. Muitos pais estão sem conexão com seus filhos. Estou perto de terminar, tem um versículo, um salmo para eu ler com vocês, mas antes de terminar, eu vou falar de uma pequena notável. Claro que na Bíblia nós temos inúmeros exemplos de mulheres que edificaram, como Débora, né? E tantas outras. Existe uma menina, hoje ela não é mais uma menina, uma mulher, ela tem 26 anos ou 30. Malala Yousafzai. Alguém já ouviu falar da Malala? Malala, ela é paquistanesa, hoje radicada na Inglaterra. Por que eu estou falando dela? Porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E todo ano eu acabo falando dessa história que sempre me impressionou. Eu estou trazendo isso daqui para vocês, porque ela lutava. Ela levou 3 tiros. Ela é paquistanesa e na infância dela o pai estimulava muito para que ela estudasse. Só que naquela região do Paquistão eles estavam sob o regime do Talibã. Então mulheres não podiam estudar e Malala foi estudar. Resultado disso, 3 tiros. Quase morreu. Um dos tiros pegou na cabeça e ela foi para a Inglaterra. E a história dela é interessante porque a única coisa que essa menina queria era estudar. Hoje eu vejo tantas facilidades para estudar, os jovens estudarem aqui no Brasil, muitas vezes não querem. Então, o alvo, linkando mais uma vez, o nosso alvo deve sempre ser Cristo. Que nós possamos aprender com os momentos difíceis, saber identificar aquilo que são os gatilhos que nos tiram do nosso propósito. Muitas vezes a gente chega em casa, atualmente eu estou trabalhando na psicologia, mas eu chegava em casa estressada do trabalho e parece que o trabalho vinha para dentro de casa. Então, muitas vezes a gente tinha aquela resposta automática para o filho, a gente muitas vezes não tinha paciência com o marido, com o filho, com aquela correria. Eu preciso dizer para vocês, é importante discernir todos os papéis que vocês exercem, como esposas, como trabalhadoras, como filhas, como mães, como avós. Saber distinguir cada um deles e quais as questões que precisam ser trabalhadas para que vocês nunca percam o alvo. É claro que há momentos na vida que são muito difíceis, mas nunca deixem de conhecer, de ler a palavra, de orar, jejuar, louvar, de se cuidar e de saber lidar com as adversidades da vida. E então eu vou terminar a minha mensagem com o Salmo 37, versículo 4. É a minha mensagem para vocês, mulheres, cada uma de vocês. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Então, que o nosso alvo continue sendo Cristo. Por mais difíceis que sejam os momentos na vida que roubem a nossa paz, tenha calma, conta até 10 e não esqueça, isso vai passar. Amém?